Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Vamos meditar o Evangelho de hoje, mas antes aquele pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos agora na meta dos 3.000 inscritos. Então se inscreva gratuitamente, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. O Evangelho de hoje, o Senhor continua ensinando e mostrando para as pessoas daquele tempo o verdadeiro sentido da palavra. Porque assim como os fariseus, assim como os mestres da lei, os judeus, muitos preocupados só com os gestos exteriores e não estavam agindo de acordo com a verdade, e essa palavra não entrava no coração. Jesus hoje então, ele vai chamar a multidão para ensinar o que realmente destrói o homem, o que realmente pode levar o homem a perder a salvação. E por isso o Senhor foi dizendo que o que torna impuro o homem não é o que entra nele, mas o que sai do seu interior. Os discípulos ficaram confusos e Jesus foi explicá-los, justamente para dizer uma verdade que todos nós precisamos guardar no coração. E o Senhor vai dizer: não entendeis que nada do que vem de fora pode tornar o homem impuro? O que sai do homem é o que torna o homem impuro. Porque os judeus, eles tinham uma preocupação exagerada com a questão da impureza dos alimentos. Então aquilo que eles achavam que era impuro, eles não comiam, porque eles falavam, eles viviam e ensinavam que aquilo que eles comessem que era impuro, os tornaria impuros.
Mas o Senhor vai além, meus irmãos, para dizer que é aquilo que sai de dentro de nós que pode nos tornar, de verdade, impuros. Por isso, esse grande ensinamento para cada um de nós. O que torna o homem impuro é aquilo que sai de dentro do seu coração. E Jesus vai citar diversas coisas que vão tornar o homem impuro, indigno da graça de Deus. E por que, meus irmãos, que Jesus falou isso? Ele estava ensinando para aquele povo sobre a verdade. Porque de nada adiantaria a preocupação de não ingerir um alimento com medo de ficar impuro, se aquelas pessoas estavam praticando e fazendo coisas terríveis que eram totalmente contra a vontade de Deus, era totalmente contra os mandamentos que eles receberam do Senhor através de Moisés. Atualizando essa palavra para a nossa vida, nós precisamos, como diz a própria Bíblia, vigiar sobre a nossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos. Quando Jesus chamava os fariseus, os mestres da lei, de hipócritas, ele estava falando justamente sobre isso. Nós não podemos, irmãos, ser cristãos de aparência. Nós não podemos viver uma falsa religião, um falso moralismo, se de dentro de nós só saírem coisas ruins. Não adianta nós sermos os melhores cristãos dentro da igreja. Porque vamos ser sinceros, lá dentro é muito fácil. Porque todos que estão ali estão com o mesmo propósito. Mas, quando a Santa Missa termina, nós recebemos uma bênção. E essa bênção o sacerdote dá, é uma bênção de envio, para dizer que aquilo que nós ouvimos, o alimento da Eucaristia que nós recebemos, ele deve refletir no nosso dia a dia. Porque se somos bons cristãos só dentro da igreja, nós precisamos rever totalmente a nossa caminhada. Se dentro da igreja, se no templo, nós estamos vivendo, mas quando nós saímos, nós vivemos tudo o contrário, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Aquilo que vem do homem, aquilo que sai do coração do homem, é que pode levá-lo à condenação eterna. Por isso, meus queridos irmãos, é que nós precisamos pedir ao Senhor, todos os dias, que Ele nos dê um novo coração. E que nós tenhamos a consciência que nós precisamos ser cristãos, testemunhar Jesus onde nós estivermos. Porque à medida que nós formos tomando posse dessa verdade, o nosso coração cheio da graça de Deus vai transbordar de coisas boas, de bênçãos, de gestos de fé. Mas se nós formos cristãos só lá dentro da igreja, nós vamos viver uma vida mundana fora dela. E isso não vai edificar, o contrário. Isso vai prejudicar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. E é um sinal de alerta para mim e para você. Se dentro da igreja nós somos uma coisa, mas fora do templo nós somos outra. Se nós não vivermos e sermos igreja dentro de casa, no nosso local de trabalho, nos ambientes que nós vivemos,
nós estaremos agindo como os fariseus e os mestres da lei. O que torna o homem impuro é o que sai de dentro dele. A religião que eles estavam vivendo era uma religião legalista que cobrava atitudes exteriores, mas não chamava o povo à conversão, à mudança de vida. É por isso que a pregação de João Batista, a pregação de Jesus e dos discípulos atraía as pessoas, porque a pregação chamava ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. O apóstolo Paulo, por exemplo, chegou a dizer: agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é essa graça, meus irmãos, que nós temos que procurar todos os dias. O verdadeiro sentido da fé, o verdadeiro sentido da religião está justamente na prática da verdade, e refletirmos fora do templo aquilo que nós aprendemos no templo, aquilo que nós recebemos de Deus no templo. E assim, o Senhor vai agindo em nós, vai nos curando, nos libertando e nos transformando. Sabe, meus irmãos, nós precisamos refletir muito sobre isso, porque em muitas situações nós nos preocupamos com o exterior e esquecemos de olhar aquilo que está saindo do nosso coração, aquilo que pode nos destruir de verdade, aquilo que pode nos levar para a condenação eterna. Quando nós julgamos o nosso semelhante, quando nós estamos na igreja e ao invés de alimentarmos da palavra de Deus e preparar o nosso coração para receber a Eucaristia, nós estamos preocupados em olhar ao nosso redor e esquecemos de olhar para Jesus. Isso é tão sério, meus irmãos, porque o que a igreja nos ensina é algo muito profundo, mas que se nós não mergulharmos para águas mais profundas, nós não vamos compreender e vamos viver essa religião superficial. A religião só tem real sentido na nossa vida quando nós levamos para o nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos e nos esforçamos para viver. Às vezes a pessoa está na igreja olhando como que o outro vai receber a comunhão, se é ajoelhado, se é em pé, se é na mão, se é na boca, observando o que o padre está fazendo para ver se está certo, observando os cânticos que estão cantados para ver se são cantos litúrgicos. E nós perdemos a bênção quando nós agimos assim. Porque quem conhece o coração do homem é o próprio Deus. E quando nós julgamos os atos exteriores, nós não conhecemos o coração. Então, nós somos irmãos. E todos nós temos que olhar para Jesus e renunciarmos a esse falso modo de ser igreja. Sabe por quê, irmãos, que eu estou trazendo isso aqui hoje? É para uma reflexão profunda para nós. Porque nós não podemos ser como os fariseus. O cristão, ele é chamado para ir além. Não podemos viver uma falsa piedade. Nós precisamos deixar Cristo agir em nós. Precisamos deixar que as pessoas vejam Jesus em nós, irmãos. E por isso é que nós precisamos renunciar cada dia mais à carne, à vontade da carne e nos encher do Espírito Santo. A igreja nos ensina, meus irmãos, que a vida nova em Cristo
é uma transformação interior. E nós alcançamos essa transformação através da fé e do batismo. A vida nova em Cristo é essa vida diferente, onde nós lutamos para abandonar o pecado, para buscar nos aproximarmos cada dia mais do Senhor. Essa transformação interior, onde o nosso coração e a nossa mente estão sendo moldados pelo Espírito Santo, no esforço de viver segundo a vontade de Deus para cada um de nós. E é assim que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida, quando nós deixarmos o próprio Espírito Santo agir em nós, quando nós deixarmos o próprio Espírito Santo conduzir a nossa vida. E Jesus finaliza dizendo: todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam o homem impuro. Jesus veio com esse propósito de nos lavar, de nos purificar, de nos dar um novo coração. E à medida que nós vamos nos entregando a Ele, nós vamos renunciando àquilo que é velho e vamos lutando para que de dentro de nós possa sair bênçãos, virtudes, aquilo que vem de Deus para a nossa história. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 103. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia, com a nossa alma, nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que se revestiu de esplendor e majestade. Senhor, é em Ti que nós esperamos, é no Senhor que nós confiamos, e aqueles que confiam no Senhor são fortalecidos e alimentados pela Sua palavra. Senhor, nesse dia, nós queremos consagrar mais uma vez a nossa vida em Suas mãos. E que, diante dessa palavra que o Senhor nos deu, que nós possamos lutar para ser cristãos verdadeiros. Que o nosso testemunho seja um testemunho de fé, de mudança de vida. Sim, Senhor, que possamos nos preocupar com aquilo que realmente pode nos dar a salvação ou pode nos levar à condenação eterna. Age no nosso coração, Senhor. Dai-nos um novo coração. Tira de nós toda impureza, todo pecado, tudo aquilo que nos afasta da verdade. Que possamos deixar e clamar: vem, Espírito Santo, age na minha vida, molda o meu coração, direciona os meus passos e me faz viver a vida nova que o Senhor tem preparado para mim. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.